Direito Administrativo. Assunto: Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Do vencimento e da remuneração. O funcionário perderá o vencimento ou remuneração do dia quando não comparecer ao serviço. O funcionário perderá um terço do vencimento ou remuneração diária quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início do expediente ou quando dele retirar-se dentro da última hora. No caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas, os dias intercalados, domingos, feriados e aqueles que não haja expediente serão computados exclusivamente para efeito de desconto do vencimento ou remuneração. Não se aplica o disposto no caput deste artigo às hipóteses de compensação de horas previstas no parágrafo único do artigo 117 desta lei. O disposto no inciso 2 e no parágrafo 2º deste artigo não se aplicam aos integrantes do quadro do magistério da Secretaria da Educação. Do horário e do ponto. Ponto é o registro pelo qual se verificará diariamente a entrada e saída do funcionário em serviço. Para registro do ponto, serão usados, de preferência, meios mecânicos. É vedado dispensar o funcionário do registro do ponto, salvo os casos expressamente previstos em lei. A infração do disposto no parágrafo anterior determinará a responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem prejuízo da ação disciplinar cabível. Dos adicionais por tempo de serviço. O funcionário terá direito, após cada período de 5 anos, contínuos ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço, calculado à razão de 5% sobre o vencimento ou remuneração, a que se incorpora para todos os efeitos. O adicional por tempo de serviço será concedido pela autoridade competente, na forma que for estabelecida em regulamento. Das férias. O funcionário terá direito ao gozo de 30 dias de férias anuais, observada a escala que for aprovada. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo máximo de 2 anos consecutivos. Das férias. O período de férias será reduzido para 20 dias se o funcionário, no exercício anterior, tiver considerados em conjunto mais de 10 não comparecimentos correspondentes a faltas justificadas e injustificadas, ou as licenças previstas nos itens 4, 5 e 7 do artigo 181, senão vejamos, por motivo de doença em pessoa de sua família, para tratar de interesses particulares, ou, no caso previsto no artigo 205, que trata da licença a funcionária casada com funcionário ou militar. Das férias. Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se estivesse em exercício. São deveres do funcionário ser assíduo e pontual, cumprir as ordens superiores, representando, quando forem manifestamente ilegais, desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido, guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões ou providências, representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Continuando sobre os deveres do funcionário: tratar com urbanidade as pessoas, residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado, providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, a sua declaração de família, zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. São deveres do funcionário: apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso, atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas, para a defesa do Estado em juízo. Cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções e proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Das proibições. Ao funcionário é proibido retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição, entreter-se, durante as horas de trabalho, em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Ao funcionário é proibido
deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada, tratar de interesses particulares na repartição, promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com elas. Ao funcionário é proibido exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição e empregar material de serviço público em serviço particular. É proibido ainda ao funcionário fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo, por si ou como representante de outro, participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do estado, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. É proibido ainda ao funcionário requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto privilégio de invenção própria, exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República. É proibido ainda ao funcionário comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 deste artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário, incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público, praticar a usura ou constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse do cônjuge ou parente até segundo grau. É proibido ainda ao funcionário receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. É proibido valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito. É proibido ainda ao funcionário fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Não está compreendida na proibição dos itens 2 e 6 deste artigo a participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio. O disposto no artigo 243, inciso 4 desta lei, não se aplica ao funcionário de órgão ou entidade concedente de estágio que atuar como professor orientador. O funcionário de que trata o caput deste artigo deverá evitar qualquer conflito de interesses e estará sujeito, inclusive, aos deveres de comunicar ao superior hierárquico qualquer circunstância, suspeição ou fato impeditivo de sua participação em decisão a ser tomada no âmbito da unidade administrativa. Funcionário de que trata o caput deste artigo deverá evitar qualquer conflito de interesses e estará sujeito, inclusive, aos deveres de abster-se de atuar nos processos ou procedimentos em que houver interesse da instituição de ensino, das penalidades e de sua aplicação. São penas disciplinares, repreensão, suspensão, multa, demissão, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Bons estudos e até o próximo vídeo.